Olá, continuando o nosso curso, está na hora de falarmos de circuitos comparadores e de circuitos somadores. Começamos com os comparadores, então é extremamente comum que a gente precise comparar palavras binárias para ver se elas são iguais, para ver, no caso de ser um valor numérico, né, se um é maior do que o outro, menor do que o outro, etc. Então, nós vamos ver tanto essa questão da comparação de igualdade como a de magnitude. Então, mais uma vez, temos a nossa porta mágica, né, de sistemas digitais, as portas ou exclusivas e não ou exclusivas. Né? Elas fazem a comparação, elas fazem a soma, elas funcionam como detectores de paridade, elas funcionam para fazer a inversão controlada. Né? E, de fato, a gente já tinha observado isso. A saída de uma porta lógica ou exclusiva, uma das interpretações, ela é 1 se as entidades são diferentes, se as zeros são iguais. Então, por exemplo, aqui temos uma comparação de duas palavras de 4 bits cada, e veja que eles estão sendo comparados bit a bit, A0 com B0, A1 com B1, A2 com B2 e assim por diante, e que naturalmente basta que um seja diferente para que seja diferente. Tá? Então, na verdade, eu estou fazendo o OU, essa estrutura aqui acaba sendo igual a um OU, né? Essas bolinhas cancelam, das saídas desses comparadores. Eu vou chamar isso de comparador paralelo, porque ele olha todos os bits de uma vez só. É claro que à medida que você vai aumentando 32, 64 ou 128 bits, esse circuito vai ficando meio grande. É bom pensar numa alternativa para esses casos maiores. Uma alternativa é um comparador iterativo, no qual eu divido o problema em módulos que comparam um bit e que tem informação de como veio essa comparação até agora e que dão informação para o próximo estágio. Então vamos deixar esse caso 1 de fora por enquanto. Veja só, um desses módulos, né, recebi 2 bits. Se até aqui veio igual e os 2 bits que eu recebi são iguais, então eu informo para o próximo módulo que até aqui deu igual. Caso contrário, eu informo que já deu diferente. No começo, o primeiro módulo, né, é como se ele estivesse recebendo, né, uma entrada dizendo que estava igual até agora, já que essa é a primeira comparação. E eu cascateio esses módulos. Vamos ver como é que fica isso. Fica dessa forma no diagrama, né, aquilo que a gente descreveu em palavras. Cada módulo recebe uma informação que é 1, se até aqui os bits que eu comparei estavam iguais, e com essa informação e os 2 bits que esse módulo está recebendo, eu informo se continua igual ou não. Naturalmente, esse primeiro, que está fazendo a primeira comparação, é como se ele estivesse recebendo a informação de que até aqui estava igual, porque não tem nada até aqui. Cascateando desse módulo, eu consigo comparar n bits, apenas somando n módulos como esse. Como é que é esse módulo? Bom, se os dois de agora são iguais e o que veio antes era igual, eu informo que até aqui está tudo bem. Vamos aos nossos CIs da família 74. O 7485 é um comparador de duas palavras de 4 bits. Ele tem 3 saídas, se A é igual a B, se é menor que B ou se é maior que B. E tem uma estrutura de cascateamento para ser juntado e conseguir fazer essa comparação com mais do que 4 bits. Qual é a lógica interna desse CI? Veja, se A é maior do que B, ou se A é igual a B e até agora, nos módulos anteriores, ele vinha maior do que B, então ele continua maior que B. Se A é igual a B e até agora ele vinha igual a B, ele continua igual a B. E se A é menor que B, eu digo os 4 bits que eu estou recebendo localmente, né? Ou, se eles são iguais e em módulos anteriores A era menor que B, ele continua menor que B. É claro que essas expressões estão simplificadas, né? Isso não é uma expressão booleana clássica. Ela, claro, pode ser expressa como uma função booleana, mas A maior do que B tem que ser calculada na forma de is e ous. Observe também que para isso funcionar, para que essa lógica funcione, eu tenho que comparar primeiro os bits menos significativos. Porque veja que o último estágio vai tomar uma decisão, se A for maior do que B com os bits que ele está recebendo, ele já não olha os outros. Então o último estágio é o mais significativo.
expandindo essas expressões, por exemplo, A maior do que B, você tem o seguinte: A vai ser maior que B se o último dos 4 bits, né? A é 1 e B é 0, né? A3 é 1 e B é 0, ou se eles eram iguais e A2 é 1 e B é 0, e B2 é 0, ou se tanto A3 quanto A2 forem iguais e A1 é 1 e B1 é 0, ou se todos os outros eram iguais e no último bit A é 1 e B é 0. Então aqui os 7485 estão cascateados para comparar 12 bits. Observem, como eu falei, o último que toma a última decisão e que dá o resultado x igual maior ou menor que y, pega os bits mais significativos, né? Estão aqui de 8 a 11. Vendo? Aqui de 4 a 7, aqui de 0 a 3. Veja então que no começo, esse aqui tá começando, não tem nada que veio antes, então eu assumo que A seria igual a B, não é isso? Que até agora não tem nada diferente. E eu não assumo que ele é menor nem maior, então aqui está 0. A partir de agora, a saída menor, maior ou igual entra nas entradas de cascateamento respectivas. Observem que essa lógica funciona. Passando agora para os circuitos somadores, a adição é a operação aritmética mais comum dos sistemas digitais. A unidade lógica aritmética dentro do seu processador certamente tem um ou vários circuitos dedicados à soma. Começamos com o somador parcial, ou half-adder. Ele vai receber 2 bits, dar a soma aritmética desses 2 bits e dizer se vai ou não 1, né? Se vai ter um vai 1. Ele é chamado parcial porque, naturalmente, quando eu for montar estágios, ele vai ter que poder também receber um vai 1 de outro estágio, né? Então, está aqui a tabela verdade, é muito simples, né? O carry ou vai 1 é o E das duas, né? Só vai 1 se for 1 e 1. E a soma é, de novo, nosso O exclusivo, né? Dá 1 se os bits de entrada forem diferentes. Agora, o somador total, ou full adder, ele vai receber, como eu falei, possivelmente vem 1, né? Um vai 1 do estágio anterior e vai determinar a soma e o vai 1. Não vai ficar muito mais complicado, agora é uma função de 3 variáveis. Vai ter carry se os 2 bits são 1s, ou se um deles é 1 e houve um vai 1 do estágio anterior. E a soma continua sendo o exclusivo. Então está aqui lógica interna e simbologia do circuito somador total. Agora vamos tratar do somador de n bits. Assim como comparador, eu poderia fazer um circuito que pega os n bits e faz a soma. É uma função de 2n variáveis, não é isso? Esse circuito começa a ficar rapidamente muito complicado. Tá? Veja, o circuito de 4 bits, né? 8 variáveis, 9 se eu quiser colocar o carry de entrada, né, para cascatear, para fazer grupos maiores, ele teria 256 linhas ou 512 linhas na tabela verdade. Né? Não é razoável pensar em fazer esse circuito de uma só vez. Mais uma vez, a solução vai ser um circuito iterativo. Esse circuito iterativo é inspirado em como a gente faz a soma na mão, né? Começamos pela coluna menos significativa e vamos repetindo. Então, um primeiro somador pega os bits menos significativos, o carry de entrada é 0, né? E cada elemento somador calcula a sua soma, a soma daquela coluna, e informa se vai 1. A partir do segundo elemento aqui, eu já tenho sempre um carry de entrada e um carry de saída, certo? E está aí, então, no resultado, os 4 bits da soma e um possível carry de saída. Esse tipo de estrutura de soma também é chamada somadores em cascata ou ripple adder. Isso aqui já foi até a questão de um teste nosso, né? O carry de saída, se o número é inteiro sem sinal, indica um overflow, né? Indica que eu preciso de um quinto bit para representar o número. No caso do complemento de 2, não, nós vimos que só existe overflow se o carry de saída foi diferente do carry de saída do penúltimo estágio. Nós já verificamos isso. O grande problema do ripple adder, quando você começa a juntar muitos estágios, é o atraso, né?
Veja, a princípio, esse carry vai sendo gerado estágio por estágio. Lá o último estágio, né, ou qualquer estágio intermediário, só terá a sua saída correta quando ele receber a informação correta do carry de entrada. Então, no pior caso, né, é aquele caso onde a gente soma uma palavra que só tinha uns, né, com uma palavra que tem apenas um. Essa soma vai provocar carry em todos os estágios, né, eles vão ricocheteando, daí o nome ripple adder, até o final. O que domina o tempo de atraso é esse cálculo do carry de saída a partir da chegada do carry de entrada, porque ele é repetido, né, com o número de estágios, então ele vai aumentando linearmente. E aqui voltamos a mostrar que nós gostaríamos talvez de fazer, né, um circuito com 2 níveis de atraso apenas, como a gente vem trabalhando funções, mas se torna impraticável, né? Tem um exemplo numérico aqui. O terceiro bit da soma, ele é uma função lógica dos bits anteriores, né? Essa história de vai não vai é um truque de cálculo, né? S2 está determinado a partir de A0, B0, A1, B1, A2, B2. Só que veja, a equação já exigiria 14, com inglês esse pedaço, 14 portas endes de 4 entradas, 4 de 5 entradas e um AO de 18 entradas. Nessa função, essa soma de produtos tem 18 termos, só para S2. Né? Isso vai se tornando rapidamente inviável. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer e melhorar um pouquinho a questão. Calcular o carry de estágios seguintes não é uma função tão complicada, certo? Então, veja, eu posso ter os bits de entrada e uma lógica combinacional que gera os carries de vários estágios para frente. E aí o estágio já recebe rapidamente o seu carry correto, em vez de ficar esperando que ele venha se propagando dos estágios anteriores. Isso eu consigo fazer e isso me faz ganhar tempo. Vamos ver como eu consigo os carries de alguns estágios para frente sem muita complicação. Eu vou usar aqui uns sinais, vou definir alguns sinais que vão ser úteis. Eu vou dizer que um certo estágio gera carry se ele vai produzir um carry independentemente do que vem de estágios anteriores. Por causa de A e B que esse estágio está recebendo, vai haver um carry. Eu não preciso saber o que veio de antes. Um estágio propaga o carry se ele manda carry quando receber carry. Ok? Como é que isso fica na prática? Esse sinal GI, quer dizer, o estágio I gera carry, depende só de A e B. Se A e B for 1, não interessa se vem carry ou não do outro estágio, vai ter um carry nesse, então ele é como se ele tivesse sido gerado aqui. Já se um dos dois for 1, não necessariamente os dois, vai haver uma propagação, vai haver carry no próximo estágio, se houve carry no estágio anterior. Veja que eu poderia definir, dependendo da lógica, poderia ser útil, um possível, vamos até escrever aqui, um possível sinal de eliminação de carry, KI, né? Carry killer. Se os dois são 0, não vai haver carry mesmo que venha. Então é independente, eu já sei que o próximo estágio não vai ter carry. Mas eu só preciso de 2 desses sinais, eu não vou precisar desse KI nessa configuração que eu vou usar. Mostrar no próximo slide. A partir desses 2 sinais, fica muito fácil definir o carry do estágio seguinte. O estágio seguinte recebe um carry se ele foi gerado no estágio atual ou se ele foi propagado do estágio atual e veio do estágio anterior. E aí, com esses sinais, recursivamente, eu vou montando as expressões para os carries dos estágios seguintes de uma única vez. Veja só. Então, vamos pensar no carry 1, a entrada de carry no estágio 1. Vai haver se foi gerado no estágio 0 ou se foi propagado no estágio 0 e entrou no estágio 0. E a partir daí, claro, para o 2 vai ser a mesma coisa, só trocar os índices, né? Vai ter carry 2 se foi gerado 1 ou se foi propagado 1. Aí eu já pego a minha definição de carry 1, já coloco aqui e vou abrindo essa expressão. Veja que até o C4, ela não é tão complicada assim. Esse é o C4. Veja que interessante, eu estou calculando a partir
veja, esses Gs e Ps dependem só de A0, B0, A1, B1, etc., eu já estou calculando se o quarto estágio vai ter carry ou não. Certo? Eu não vou ter que esperar entregar esse carry para o estágio 1, para ele entregar para o 2, para, se for o caso, ele entregar para o 3, para chegar no 4. Então, eu já calculo de uma vez. E não é uma lógica tão complicada. Ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Né? Os termos começam a ficar um pouco grandes, mas ainda é tratável. Então, até 4 bits para frente é bastante tratável. E está aqui na nossa família 74 um somador de 4 bits que usa carry look ahead. Vai ter algumas diferençazinhas quando a gente for ver o circuito aqui, né? Mas são a ideia mesmo, né? São equações, algumas otimizações, mas as equações, o princípio é o mesmo. Eu gero aqueles sinais de propagação e de geração e descubro os carries dos estágios seguintes. Então, aqui a estrutura interna do CI. Observem o principal característica. Eu estou calculando C4, né, quer dizer, já o carry de saída do quarto estágio, a partir de uma lógica relativamente complicada, né, mas ainda tratável, a partir das parcelas. Veja que não tem aquilo de calcular o carry, e aí esse carry ir para o segundo estágio, ir para o terceiro, ir para o quarto, eles já vão sendo calculados em paralelo. Veja também a mesma coisa aqui, né? O carry 2 é calculado no estágio 2, ele não espera o carry 1 ser calculado para quem entra nessa lógica. Então eu quebrei aquela sequência que dava um atraso maior no Ripple Header. Naturalmente, agora eu posso fazer o que a gente vem fazendo, todo esse módulo, né? Construir somadores maiores a partir desse bloco básico. Então está aqui um somador de 16 bits com 4 somadores de 4 bits. É claro que nesse caso existe uma estrutura de Ripple, né? Porque esse cara vai calcular o C4, né? O C4 tem que entrar no próximo estágio, e aí ele calcula o C4 dele, que na verdade já é o C8, né? Então, de bloco em bloco, eu estou com a estrutura de Ripple, mas aqui dentro eu estou calculando C4 direto a partir das entradas. Estou calculando os carries que me permitem calcular as somas diretamente a partir das entradas. Também não está havendo Ripple dentro dos módulos. Termos de conexão, naturalmente, 4 primeiros bits aqui de x0 e y0. O carry de saída é o carry de entrada aqui e assim por diante, né? Aqui eu já tenho as primeiras 4 colunas de soma, as outras 4 e assim por diante. O último carry é o carry de saída desse estágio de 16. Ele pode ou não indicar overflow, depende que é a aritmética que eu estou fazendo. Sobre somadores é isso. A gente fecha aqui essa parte de blocos combinacionais e nós vamos começar a tratar do tipo de problema em que a saída não depende só do que está acontecendo agora, mas de um histórico, né, do que aconteceu no passado. Imagine coisas como fazer uma contagem, né? Imagine, então, cada evento, eu vou contar quantas vezes esse evento aconteceu. Eu tenho que ter alguma forma de lembrar, nesse momento, quantos eventos anteriores tinham acontecido. Isso vão ser os circuitos sequenciais, que são assunto do próximo módulo. Obrigado pela atenção.